Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Leonardo e você está no canal Energias Babadeiras? E sim! E hoje, meus amores, eu vou falar com vocês, conversar com vocês sobre um assunto que pra mim é muito tranquilo de abordar, porque eu tenho um olhar sobre ele, mas eu sei que para muitos de nós, para a grande maioria, é muito difícil. Vamos falar sobre a morte hoje, né? A morte e a sua beleza, a morte, a bela, a compreensão da morte, né? Superando, né, esse momento. Antes da gente falar sobre superação e de como que a gente pode tratar essas coisas, é importante que vocês entendam a minha prerrogativa com esse conceito da morte, para que vocês entendam o meu ponto de vista e a gente possa partir desse princípio. Meus amores, por algum motivo, eu nunca tive problema nenhum com a morte. Acredita nisso? Eu nunca tive problema com o morrer, com o fim. A palavra morte nunca me ocasionou medo, por incrível que pareça, né? E ela sempre esteve presente na minha vida, né? Ou porque eu fui marcado por a morte de algum familiar, ou porque quando alguém morria, eu não interpretava que aquilo dali era uma coisa ruim, mas era uma coisa que acontecia com todo mundo. E isso eu estou falando de criança, de adolescente. Já adulto, essa coisa ela permanece, a morte, né? Eu falar da morte com naturalidade, as pessoas sempre, meu Deus, mas não, e isso, né? O último enterro que eu fui na minha vida foi da minha avó por parte, aquele que tira aqui a remela enquanto a leitura, né, gente? É a vida. O último enterro que eu fui na minha vida foi da minha avó por parte de mãe. Quando ela faleceu, teve aquele momento antes de enterrar, que eu até esqueci o nome, gente, né? Antes de enterrar a pessoa, aquele velório. E eu lembro que veio ali uma emoção que eu comecei a chorar, só que tinha um detalhe. Eu não tinha um convívio com essa avó. Obviamente vivi com ela, mas eu não tinha um apego, eu não tinha amor, poderíamos dizer assim. Não que eu não amasse, mas tipo assim, não era uma pessoa que convivesse, não era uma pessoa presente na minha vida. Então quero dizer, mas ali, mesmo na morte de uma pessoa que não tinha um grande significado, aquilo me fez chorar, E eu era criança nessa época. Aquilo ali me fez me sentir muito estranho, porque como é que eu estava achando uma situação que não dizia respeito a mim? Beleza, depois disso eu decidi que eu não iria no enterro de nunca mais ninguém na minha vida. E desde então eu nunca vou em enterro de ninguém. Pode morrer quem for, eu não vou. E isso eu já tinha avisado quando eu era adolescente, eu tinha avisado para toda a minha família, gente, não vou no enterro de ninguém porque eu não gosto. Tanto que papai, lindíssimo, belíssimo, faleceu e eu não fui no enterro dele, né? E não vou no enterro de ninguém, porque eu acho que ali, para mim, a gente fica num lugar onde as energias estão ali que vão te forçar numa situação que, para mim, é chato, não é complicado, é chato. Pra mim, no sentido chato, não que é chato, não, mas chato de eu estar ali buscando uma energia que não é. Isso não quer dizer que eu não fique triste, não é isso, né? Eu lembro quando eu entrei na faculdade, eu fiz faculdade de moda, a minha primeira coleção se chamava A Morte é Bela. Acreditam? E não tinha uma explicação para isso, né? Quando eu falei pro meu pai, que ainda era vivo, inclusive, vocês vão perceber que meu pai ele é muito presente na minha vida e nesse contexto da morte. Quando eu mostrei pro meu pai, ele falou, mas meu filho, a morte é bela, mas que nome é esse? Aí eu fui falar pra ele, pai, por causa disso. Eu falei, tá certo, né? Eu lembro que na faculdade foi um rebuliço, porque as professoras, né, não conseguiam entender como é que eu via beleza na morte, né? E a morte, ela tem uma cara, né? Ela é uma caveira com capuz, a Dona Morte, aquela coisa toda, né? Só que pra mim nunca foi. A morte era um conceito. Era uma situação que ocorre, que é inevitável, que está aí para todo mundo e que não tem o que você fazer. E que faz parte desse momento. Faz parte da vida, diríamos assim. Logo, se faz parte da vida, a gente não pode lutar contra. A gente não pode ficar se questionando o porquê, se aquilo faz parte da vida. A gente não questiona por que as pessoas nascem. A gente só fica feliz porque as pessoas nascem. É uma novidade, a gente não questiona
Então a gente também não pode questionar por que as pessoas morrem. Porque elas nascem, crescem, aquela plantinha, produzem, envelhece e morre. Às vezes não é nessa prerrogativa. Às vezes acontecem situações que a gente faz a passagem mais cedo. Passagem, porque nós vamos falar sobre isso, porque a gente não se apaga. A gente está aqui vivo, vai para um outro lugar mais vivo ainda. E esse trajeto, essa situação é que se chama a morte. Eu, depois de muitos anos, quando fui trabalhar minha espiritualidade, eu fui entender que eu tinha toda uma situação relacionada à morte, espiritualmente falando, né? A morte estava presente comigo, os espíritos estavam presentes comigo, a minha carta preferida do tarô é a carta da morte. E no tarô, a morte significa transformação. Ela não é o fim, ela finaliza uma situação para que você possa, então, ter uma outra melhor. A morte, ela sempre vem para terminar com uma situação, mas ela vai te dar uma outra infinitamente melhor. Papai, voltando aqui no assunto. Meu pai foi o homem da minha vida. Foi porque hoje ele está numa outra situação. Papai, a gente de vez em quando tem uns encontros astrais, né? Mas ele está seguindo hoje uma outra prerrogativa. Hoje ele tem uma outra vida. Do outro lado, né? Que não está do outro lado e tal. E quando o meu pai, ele falece, o meu pai, meus amores, para que vocês possam entender, o meu pai, ele faleceu não nos meus braços, mas ele faleceu comigo. Eu e meu pai sempre fomos muito apegados, muito juntos. Meu pai foi o homem da minha vida, meu pai foi minha alma gêmea, diríamos assim. Meu pai me possibilitou tudo que eu sou hoje. A bichona que eu sou aqui, ó, foi meu pai. É como eu sempre brinco, papai, ele era capaz de bater palma pra mim na sala, dança, dança. Meu pai me fez fazer todos os cursos artísticos que ele achava que eu tinha que fazer e eu não tinha nem noção das coisas, hein? Meu pai me colocou no teatro, ele me colocou no curso de pintura a óleo, ele me colocou no coral. Ele fez tudo o que ele podia fazer. E ele sempre falava pra mim assim, meu filho, você tem que fazer faculdade de sétima arte. Mas tipo, meu pai era uma pessoa, né, que não tinha terminado os estudos, morava no interior de Angra dos Reis, né? Como que meu pai nem tinha faculdade disso? Eu nem sei se existe, acho que nem existe isso. O que meu pai queria dizer é que eu tinha que fazer alguma coisa artística. Quando meu pai fica doente, que ele morreu de câncer, então todo o processo de câncer é puxado, é muito complicado, e eu sempre estive ali do lado dele, né? Eu fiz questão de estar do lado, não porque eu era forte, mas porque não tinha mais quem, né? Porque todo mundo estava muito abalado, né? Quando meu pai ele falece, numa madrugada, eu estava conversando com um amigo meu no telefone. Eu estava no quarto com ele, e aí naquela noite ele estava muito bem. Ele dormiu, ele comeu, bebeu água. Meu pai tinha um problema no estômago que ele colocava tudo pra fora. Nada parava no estômago dele, né? E nesta noite, tudo deu certo. Tanto que ele até dormiu, né? E aí meu amigo ligou, eu saí do quarto, conversei com meu amigo por 20 minutos, por aí. Quando eu voltei, que eu olhei meu pai, eu olhei porque eu sempre fico olhando pra boca dele, né? Ele não estava respirando. E ali eu vi que papai, finalmente, tinha feito a passagem dessa vida para uma outra. Ele voltou para os braços do Pai, ele voltou para a sua essência, ele seguiu o leito de rio que todos nós um dia vamos seguir. A minha reação, tinham outras pessoas no quarto e tinha um médico, por incrível que pareça, tinha um médico nessa hora que ele estava cuidando de um paciente. E eu cheguei, né? Eu olhei aquilo dele e falei, gente, mas será? E eu fui no médico e falei, médico, meu pai, eu não tô vendo ele respirar, você pode dar uma olhada? Daí ele tá. Daí ele foi lá. Daí o médico olhou pra minha cara e falou, o seu pai faleceu. Deviam ter umas 5 pessoas na sala. Todo mundo fez assim pra mim, rum, esperando que eu fosse... Ah! Daí eu, tudo bem. Sabe o que eu fiz? Fui lá, abracei meu pai e ali eu comecei a agradecer por tudo que ele tinha feito na minha vida. Tudo. Naquele momento eu pedi para Deus para que levasse ele, para que desse uma boa vida e nova vida para ele. Nessa época eu ainda tinha preceitos cristãos, eu ainda era evangélico nessa época, quero dizer, eu ainda praticava de alguma maneira, né? Então naquele momento eu tive uma conversa com Jesus Cristo, babadeiro, né? E comecei a justificar para Jesus que meu pai tinha sido maravilhoso,
E falei, Deus, meu pai foi assim, 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 cuida dele, lá, lá, lá. Abracei, beijei, agradeci, virei as costas e saí. Depois disso, eu não fui no enterro, não vi mais meu pai, aquela coisa toda. Eu não chorei até hoje a morte do meu pai. Vocês acreditam nisso? Leonardo, porque você é frio? É porque, no meu caso, meus amores, não tem motivo de eu ficar triste. Existe a falta, o companheirismo. A gente sente falta disso. É uma pessoa que a gente ama. Eu tô falando de uma pessoa, meus amores, que é a minha alma gêmea. Um pedaço meu foi junto. Só que eu sei que não foi o fim. Só foi o começo. E é através dessa historinha, dessa introdução, que eu quero dizer para vocês que a morte, de feia, ela não tem nada. A morte é um processo que não tem como a gente evitar e faz parte. Se você está aqui hoje vendo esse vídeo, provavelmente é porque você acredita na prerrogativa da reencarnação, do espiritismo. De repente você caiu aqui de paraquedas e não tem nada a ver com isso, mas também vale para você. Se a gente parte do princípio da reencarnação, a gente sempre está indo e vindo. Não tem fim, entende? Em épocas diferentes, com pessoas diferentes, com famílias diferentes. Se não tem fim, não acabou. E essa passagem se chama morte. E o ser humano, por muito tempo, tentou evitar, prolongar. E quando o ser humano não consegue, ele se frustra. Logo ele fica triste, logo ele chora, logo não aceita. Né? A última vez, depois da morte do meu pai... É claro, quando eu digo assim, eu não chorei pela morte do meu pai, eu quero dizer que eu não tive aquele escândalo, aquela coisa, porque realmente não tive vontade. Mas, obviamente, já me peguei algumas vezes chorando e tal, mas sempre vem um sentimento de gratidão muito grande por ele, muito grande. O meu amor por ele é tão grande que eu não consigo pensar nele com tristeza. Porque os momentos que nós tivemos juntos foi maravilhoso. E é nisso que eu me apego. Eu não me apego durante a doença, na dor que ele sentiu, no que eu senti. Aquilo foi o processo. O problema da morte não é a morte, é o processo que leva à morte. Já pararam para pensar nisso? O problema não é morrer. Olha aí, confirmações. Não é morrer, claro que é o morrer, né? Mas a questão é a doença, que você vê a pessoa doente, é o acidente que ela sofre, é o assassinato, sabe? Isso é o ruim, o processo é dolorido. Agora a morte ali, ó, bate e volta, vai plano. Né? Então quando a gente se apega ao que a pessoa foi, o que ela representou, você, bom, então ela teve aqui, teve a passagem dela e tá tudo ótimo. Antes de eu ter o Sol, o meu gatinho, eu tive uma gata chamada Lua. E foi a minha primeira gata. A primeira gata da minha família em anos. A gente nunca teve uma gata. A gente sempre teve cachorro, né? E ela viveu 7 meses conosco. E foi uma redescoberta emocional na nossa vida muito grande. Ela tinha uma doença chamada, aquela Fifi-Fel, você fala aí, põe nos comentários qual é. E ela morreu disso, quero dizer. No final das contas, a doença que ela tinha não tinha cura e foi uma questão de tempo para ela morrer. O veterinário falou assim, olha, ela vai morrer, tá? Se vocês quiserem, a gente pode fazer a eutanásia. A gente vai dar uma injeçãozinha e aquilo que o senhor quer saber. Ou então, vocês levam ela para casa, ela vai viver e vai chegar um dia aí, ela não vai durar uma semana. Aí minha irmã, a gente olhou para a cara do outro e conversamos com a família inteira e falamos, vamos aproveitar a lua? E todo mundo, vamos. E naquela semana, meus amores, a gente aproveitou a gata como nunca antes. E detalhe, né? A gata debilitada, toda raspada porque fez um monte de exame, né? Todo mundo triste, mas procurando a felicidade. No dia que minha gata falece, ela falece junto comigo e com a minha irmã, né? E a gente ali fazendo carinho, e ela respirando indo pra nossa cara, até que ela fecha o olho e também faz a passagem. Eu acredito, o gato, o animal, é uma consciência também que está ali e foi embora, né? E vai se desenvolver de uma outra forma, em outro lugar, de uma outra maneira. Ali eu fiquei muito triste também, mas fomos lá, enterramos a minha gatinha, aquela coisa toda. Passou 1, 2 dias, passou. Eu lembro dela com uma alegria. E se a reencarnação também funciona para os gatos, para os cachorros, os animais,
Se Deus quiser, ela já está de uma outra forma, com uma outra consciência, gata ou não, vivendo e se desenvolvendo à maneira dela. E eu tenho que ficar feliz por isso. Nós não aceitamos a morte porque nós temos os apegos. Nós somos apegados a tudo. Tudo é nosso, tudo é meu. E nada pode ir embora. E aí quando alguém vai embora, quando alguém parte, eu não aceito. Aí eu me jogo no caixão, faço aquele show, aquela coisa toda. Eu não estou julgando o nosso estado emocional quando alguém falece. Jamais. Mas eu estou trazendo essa parte, essa veia um pouco mais humorada para que a gente possa se ver e ver as situações que a gente já viu na vida. Eu não estou colocando o que é mais importante ou menos, o que é engraçado e o que não é. Né? Até porque eu estou falando de um viés meu, do que eu já vivi. Né? E aí, meus amores, não tem o que fazer. A certeza que eu tenho hoje é que existe dois instantes, esses que é o nascer e o morrer. Essas são as duas únicas certezas que você tem na sua vida e não tem o que você fazer. Você nasce e você morre. E isso é um ciclo intermitente, infinito. Nesse meio tempo, entre vida e morte, existe o viver, vivenciar, fazer o que você quer, aproveitar as pessoas, fazer o bem, o bom e o belo, fazer aquilo que faz sentido para você. Por isso que eu sempre digo, principalmente no meu outro canal lá, a Imperatriz Tarô, quando eu dou aconselhamentos através da espiritualidade. Eu digo não, né? A espiritualidade fala, eu só traduzo. Que nós temos que viver o hoje. O que eu tenho hoje? Eu tenho que estar feliz com o que eu tenho hoje, com as pessoas, com as coisas, porque tudo um dia acaba. Não existe nada para sempre. Eterno, só a eternidade. Deus em sua supremacia, Ele é eterno. Nós não somos, nós estamos em algum lugar e em algum momento. Temos que aproveitar aquilo que está para a gente. De alguma forma, a gente precisa entender que a morte faz parte do processo e que ela não é malvada e que ela não pega a gente de assalto. Ela vem quando ela precisa estar. Porque existe um motivo e porque a gente não morre, a gente vai para um outro lugar. Mesmo você que acredita na prerrogativa de que você morre, dorme, e um dia Deus vai vir te acordar e te julgar, mesmo assim você não morreu, você está lá dormindo, certo? Então, na verdade, não acabou ali. Tem ainda uma vida para acontecer. Tanto para quem faz a passagem está no outro lugar, quanto para a gente que fica aqui. Tem uma vida para os dois lados. É por isso que eu sempre recomendo. Alguém faleceu na sua família, está muito triste, marca uma missa, libera essa pessoa para que ela não fique presa aqui. E para que você também não fique preso a coisas, porque eu não vivo sem. Tipo, a gente vive sem. A gente tem que viver sem. Nós nascemos sozinhos e vamos morrer sozinhos. O que eu quero dizer é que você nasceu sozinho, não sei que sejam gêmeos aí, né? Nasceu sozinho e você vai morrer sozinho. Você não vai morrer junto de alguém. Não sei que você morra numa catástrofe com um monte de pessoa e tal. Mas acho que você entende o que eu quero dizer. E nisso eu quero dizer que você tem que passar nessa vida para aproveitar todo mundo. Amar de verdade. Perdoar. Dar amor. Tentar compreender. Evitar aquilo que não é para você. Vivenciar. Tentar. Perder. Ganhar. E a morte está no meio disso tudo. E a vida também. Elas são como irmãs, vida e morte. Uma vem e outra vai. Na verdade, a gente tem a vida como uma coisa clara e a morte como uma coisa escura. Mas eu faço o contrário. A morte é uma coisa clara, linda e bela, e a vida é uma coisa difícil, escura e acinzentada. Porque viver não é fácil, não é verdade? Viver é uma arte e está cada vez mais difícil. Guerreiros são aqueles que conseguem fazer alguma coisa com isso. E quantos guerreiros você conhece que conseguem fazer alguma coisa com a sua vida? Que vive. Então, quando a morte chega, é porque ela tem que chegar. É porque o que você vai vivenciar já foi, já deu. É hora de você fazer essa transferência para que você possa rever tudo o que foi feito e, de repente, você voltar em um outro momento, uma outra época, com outras pessoas, para que você possa vivenciar tudo isso de novo. A forma que a gente tem para superar a morte é a gente aceitar. Não tem outra forma. Leonardo, eu não aceito a morte. É uma opção que você tem também. Só que quem perde com isso é você. Porque você não consegue se curar, você não aceita. E detalhe, você vai passar por muitas mortes.
porque ela nunca vai acabar. É uma força incontrolável, porque faz parte do processo. Se você entende quem ela é, qual é o real motivo dela na sua vida, você vive, aproveita o melhor e quando ela chegar, triste nós vamos ficar. Chorar é o mínimo que a gente pode fazer. Luto para quem quer fazer. Mas a gente vai ter a compreensão que ela veio no momento que tinha que ser. Voltando para a minha vida e do meu pai, da minha família, meus amores, o meu pai morreu para que a minha família hoje tivesse uma vida maravilhosa. Antes do meu pai falecer, a gente tinha uma situação financeira muito difícil, diríamos assim. E com a morte dele, veio a pensão. Com a pensão que a minha mãe recebe, passou a receber, porque hoje, graças a Deus, minha família tem uma outra realidade, mas naquele momento, há 5 anos atrás, porque já fazem 5 anos, se eu não me engano, a morte dele veio para transformar tudo na nossa vida. Na minha vida e na vida de cada membro da minha família. Agora, é claro, eu vejo de uma forma, minha mãe viu de outra, as minhas irmãs, porque eu tenho 3 irmãs, cada uma viu de uma maneira, né? E eu digo para vocês, uma das coisas que ocasionou o meu despertar foi a morte do meu pai. Porque eu comecei a ver a vida de uma outra maneira, de aproveitar a minha família, de dar valor àquilo que estava ali para mim, para que eu pudesse amar, para que eu fosse mais afável, mais amável. No fim das contas, a morte ela sempre vem para que a gente aprenda alguma coisa com isso. Hoje nós vemos uma realidade global que se chama pandemia. Tudo isso que a gente está vivendo, não é verdade? Quantas pessoas já foram, de forma coletiva ou não? E aí a questão é, o que nós temos que aprender com isso? Já pararam para prestar atenção? Alguns vão dizer assim, é a limpa da espiritualidade, está varrendo todo mundo. Né? Outros vão dizer é responsabilidade, aquela coisa toda. O que você aprendeu? O que você está aprendendo com isso? O que cada morte significa para você? O que os números que a gente vê todos os dias na televisão diz para você? Essa é a grande questão e é aí que estão os grandes eixos. É a partir desses acontecimentos que a gente cresce em vida, é que a gente ganha experiência, é quando a gente olha para o outro, é quando a gente aprende alguma coisa, é quando a gente tira proveito daquilo que aparentemente não é aproveitável. A grosso modo, existe a necessidade de a gente amadurecer essa questão da morte na nossa vida, do que ela significa e de como a gente pode tratar a mesma. Existe um livro chamado O Homem que Sabe, da filósofa chamada Viviane Mosé. Eu não vou deixar na descrição, para o vídeo, Viviane Mosé, O Homem que Sabe. Ele é um livro de filosofia maravilhoso, mas que todo mundo consegue entender porque ela é porreta, é uma mulher porretíssima, lindíssima, belíssima e seríssima, que fala do brasileiro, a filosofia do Brasil. E o primeiro capítulo, ela começa falando da morte. E você já começa assim, pá! Ela lhe explica o porquê da morte, o conceito da morte. Por que nós não aceitamos? Por que é tão dolorido? O que a sociedade, a cultura colocou na morte? Porque a morte traz o medo, da gente deixar de fazer algumas coisas. Porque se eu sei que a morte ela é algo que está ali, né, e que vai acontecer, eu vou viver, vou fazer as coisas. Agora, se eu sei que a morte é horrível, ela é mal, aquela coisa toda, eu já vou deixar de fazer, eu já vou deixar de fazer muitas coisas, né? Vou deixar de vivenciar. Olha como é que uma coisa está atrelada à outra. Eu não estou aqui hoje para convencer a você parar de chorar ou de aceitar. O que eu estou fazendo aqui hoje é chamando você para uma reflexão sua, não comigo, de você para com você. Como que você lida com isso? Adianta você ficar muito apegado a essas questões que são inevitáveis? Não. Então, como que de repente você pode trabalhar isso? Como que você pode ter esse olhar para essa coisa? A superação da morte, ela vem através da compreensão. De você entender quem foi aquela pessoa. Entender que ela foi para que outra coisa melhore. Como eu disse, o meu pai faleceu para que a vida da minha família e a minha melhorasse. Da água para o vinho. Olha como é que Deus faz tudo no seu devido lugar. Essa é a minha experiência. Qual é a sua experiência com a morte? Como que você lida com isso? Como que você quer lidar com isso?
esse é o meu depoimento hoje para vocês e essa é a conversa que eu queria ter com vocês. A morte para mim, meus amores, ela é uma coisa inevitável. Eu realmente não tenho medo da morte. A morte é uma coisa que está presente e ela faz parte. Porque a morte não é o fim. Morte é uma passagem. Morte é uma transformação de uma coisa que deveria acabar porque já passou o seu tempo para uma coisa nova que vai renascer. A morte é bela sim, porque ela é como a vida. Só que a vida, ela nasce nesse momento que a gente está e a morte faz você nascer em outro local, em outro momento. Só que esse local a gente não conhece, né? A gente não sabe. Ou, na verdade, a gente não se lembra. Pesquise sobre isso, veja esse livro que eu falei, veja vídeos que falam sobre isso, para que você possa entender. Aceitar é outra história, mas para que você possa entender melhor esses processos, entender como isso funciona dentro de você. Porque eu acredito muito que se você entender que você tem que aproveitar o hoje, ser feliz com o que você tem hoje, amar as pessoas hoje, aproveitar o máximo que você puder, se amanhã alguém do seu ciclo for embora, você vai ficar triste e vai chorar. Mas não vai faltar nada, porque tudo o que você tinha que fazer, você fez neste momento. A morte não é o fim. A morte é a transformação sublime que Deus colocou na nossa vida para que a gente possa continuar renascendo e se reinventando. Meus amores, hoje é o papinho que nós temos. Se você gostou, por favor, deixa sua curtida. Como eu disse, aqui eu não estou para julgar você de como você se sente, como você se olha. É para que a gente entre numa elaboração. Nós estamos aqui para elaborar. Como que você lida com isso? Deixa aqui nos comentários. Já passou por uma experiência assim difícil? Deixa aqui também. Às vezes, quando a gente desabafa, é quando a gente consegue colocar para fora e dar conta dos mesmos. Meus amores, se você conhece alguém que precisa ter esse tipo de assunto, ouvir essa palavra, por favor, compartilhe esse vídeo porque me ajuda muito. Curte, porque vocês já sabem, né? É bem isso, não é outra coisa. Eu aqui sempre desejo muita boa sorte, que Deus abençoe muito a vida de vocês, mas sobretudo, eu desejo muito amor, muita compreensão e eu desejo que todos nós, um dia, de uma certa forma, possamos entender que todos os processos, inclusive a morte, vêm de Deus. E Deus não faz as coisas sem saber se é bom ou se não vai ser. Tudo é cronometrado, tudo está direitinho. Logo, a morte também está no cronograma e ela também está aí para nos edificar, nos amadurecer e fazer com que a gente pense ou reflita que está na hora da gente viver mais o presente, parar de esquecer o que aconteceu no passado e ficar esperando no futuro. Viva agora, porque se amanhã acontecer alguma coisa, pelo menos você aproveitou hoje. Meus amores, é nessa que eu vou. Um grande beijo.